Continuando aqui, né, então, os pré-socráticos agora saímos, né, entendemos ali o que eles saíram, né, da consciência mítica, que eles têm um princípio, né, universal, que é o que eles têm em comum, né, que é a chamada arqué, né, que é o princípio universal, que seria, digamos assim, a origem de todas as coisas, o que existe em todas as coisas e o princípio de todas as coisas, né? E eles saem da consciência mítica e buscam uma coisa da natureza, né, para explicar esse princípio universal, né, de todas as coisas. Falando também, né, do Tales ali, né, que ele era astrônomo e ele a civilização de que ele era descendente de fenícios, né, ascendência fenícia, via o sol, a lua, as estrelas como divindades, né? E aí ele funda a astronomia aí, né? Quando ele desmistifica isso e começa a ver como astros. Os estudos dos astros, né, não são mais divindades. Então tudo isso aí é parte desses naturalistas, né, ou filósofos da física, né, que são chamados pré-socráticos. Aí, aqui a gente vai continuar, né, com mais dois de Mileto, né, dois discípulos do Tales, né, o Anaxímenes e o Anaximandro, né. O Anaximandro, na verdade, o Anaxímenes foi discípulo do Anaximandro. Né. O Anaximandro, né, ele vai usar a palavra apeiron, né, e ele vai falar que é uma palavra grega que significa ilimitado, né, infinita ou indefinido, né. No sentido de que o apeiron vai ser o que vai ser esse princípio primordial de todas as coisas, né, na teoria do Anaximandro, né? Na teoria cosmológica, no sentido de explicar o universo. Né? A obra dele foi totalmente perdida, né? Dos fragmentos que existem, aprendemos que ele acreditava que a realidade última, a arqué, né, que é o princípio que a gente falou ali, que é o princípio de todas as coisas, é eterna e infinita ou sem fronteiras, não sujeito a idade ou desintegração, e de onde provém sempre novo material de que tudo percebemos é derivado. O apeiron gera os opostos, quente, frio, seco, molhado, que atuam na criação do mundo, né? Tudo é gerado a partir do apeiron, então aí é destruído conforme a necessidade, né? O Anaximandro também acreditava que os infinitos mundos são criados do apeiron e destruídos posteriormente. Então esse apeiron aqui do Anaximandro, a gente poderia pensar ele como se fosse um infinito, assim, né? Um infinito, mas assim, não no sentido num conceito místico, assim, mas pensando como se fosse um infinito conceituado fisicamente, assim, o próprio infinito. Esse Apeiron, ele que transforma todas as coisas, né? Ele que gera os opostos, né? E os opostos que atuam na criação do mundo, né? Então, já começa a se aproximar, né, de uma questão do próprio Heráclito ali, né? Já lembra um pouco, né? Como a gente vai ver depois que o Heráclito vai falar dessa questão dessa transformação, assim, né? Que não são os opostos, mas ele pensa que tudo muda, né? Tudo se transforma, né? Então ele já vai usar uma coisa que seria como se fosse um próprio infinito, né? Pensando o infinito da natureza, assim, o universo é infinito, mas é um infinito natural, assim, não é nenhum Deus, não é nada, assim, ele só meio que tira essa questão da criação e de todas as coisas dos deuses, né, do politeísmo grego, e ele coloca como se fosse o apeiron, que é um infinito, mas pensando, a gente tentando entender mais ele na natureza. O infinito natural, a gente poderia até chamar, né, que seria nesse sentido que a teoria do Anaximandro, né, de Mileto vai pensar, né, e aí ele vai sempre valorizar essa questão dos opostos, né, quente e frio, seco ou molhado, né, o apeiron cria os opostos e os opostos criam o mundo, né, que é essa oposição que vai gerar o mundo. Aí temos o Anaxímenes, né, que seria o discípulo dele, mais um da escola de Mileto, da cidade de Mileto. Ele discorda, né, que os contrários geram as coisas, e ele coloca o ar, né, como arquétipo. Agora não é mais o infinito, né, veja que a gente tem a água, a gente vai ter o infinito, e a gente vai ter o ar agora. O ar é o princípio de todas as coisas, né, a arqué do Anaxímenes é o ar. Porque o ar, melhor que qualquer outra coisa, se presta a variações e também devido à necessidade vital deste para os seres vivos. Né? A rarefação, a condensação do ar formam o mundo. Né? A alma é ar, o fogo é ar rarefeito. Quando acontece uma condensação, o ar se transforma em água e se condensa e ainda mais se transforma em terra e por fim em pedra. Destacou-se por ser o primeiro a fornecer a causa dinâmica que faz todas as coisas derivarem do princípio uno, né? A condensação e a rarefação. Do ar dizia que nascem todas as coisas existentes, que foram as que serão, e os deuses e as coisas divinas.
Então aqui o Anaximandro, né, a gente já vê que à medida que vai passando o tempo, a gente já vai começando a lembrar da química, né, que eles vão ser como se fossem uns protoquímicos, né. Na verdade, a gente vai falar do Demócrito, né, que é um químico em si, né, que inventa o átomo mais para frente, e vai desembocar no Demócrito, né, que é aqui que a gente vê bastante a importância, né, desses filósofos que eles foram pensando, e até que chegaram numa questão lá. Então, o princípio de tudo, a menor partícula de todas é o próprio átomo, né? E aí isso aqui que vai desembocar no Demócrito, né? Mas aqui a gente vê, né, que ele pensa que a alma é ar, né? E aí o fogo, ele vem do ar, como se fosse, né, que é o ar rarefeito, né, que é o processo de quando o ar se torna rarefeito, ele se torna fogo. Ou quando acontece uma condensação, né, que é o processo da chuva ali, né? O ar se transforma em água, e aí se condensa mais e se transforma em terra, né? Então, aí tudo ele vai ver, ele vai analisando isso e pensa que o ar vai nascer todas as coisas, né? Um pouco lembrando o próprio fôlego divino, né? Da tradição hebreia, né? Mas ele pensa mais voltado no sentido do ar, pensando na questão física, né? Vejo como é muito física, que muito a questão física no sentido da natureza, né? Eles são naturalistas, né? Eles vão buscar sempre as coisas da natureza para explicar o universo, né? Então é a física, né? Explicando a física, no sentido a natureza explicando o universo, né? Que é um termo que a gente pode usar aqui. Então esse é o Anaxímenes de Mileto. Aqui tem um mapa de como que o Anaximandro via a Terra, né? Que eles acreditavam que existia a Europa, o Mediterrâneo e só a Líbia aqui, né? Eles viam como a Líbia, que não falavam de África. A Ásia sim, né? E a Europa, né? Não pensavam em Oceania e nas Américas aqui ainda. Não tinham desvendado aqui, né? Eu tenho também um canal de história ali para quem quiser seguir ali. É uma história na quarentena. Vou deixar, vou deixar um link ali na descrição desse canal aqui também. Que é bem interessante, né? Quando, já viajando um pouquinho para a história, quando eles saem, né? Em busca de novos mundos aqui, né? Como que eles imaginavam que aqui não existia nada, né? Eles imaginavam que existiam monstros marinhos, imaginavam um monte de coisa e não tinha a mínima ideia, né? De que existia um continente inteiro aqui fechando aqui, né? E aí é interessante também, né? Pensar na questão mítica que a gente já comentamos, o quanto que eles criaram teorias para o que existia em todos esses lugares aqui que são as Américas, né? Que depois que eles vão descobrir, né? É bem interessante. Eu não falei ainda dessa aula, a última aula que eu dei ali no canal de História do Império Babilônico, né, que eu até parei ali para mim vir para a Grécia, né, nesse canal aqui. Mas à medida que, se vocês quiserem seguir, lá é bem interessante umas questões antigas e mais para frente eu vou fazer uma aula sobre isso, que é uma questão bem legal também. Então a gente chega no Heráclito aqui, né? O Heráclito ele que vai ser quem cria o termo logos, né? Ele dá no sentido da lógica, né? Mas ele vai associar naquilo que a gente falou, né, da água, ar, terra e fogo. Ele vai falar que o fogo é um elemento primordial, né? Mas no sentido de mais como um símbolo do movimento, que o que ele acreditava mesmo é como se fosse uma constante mudança. A vida é a transformação, né? Ele vê que tudo se transforma, né? E ele pensa, não, então a vida é tudo se transformar, né? O fogo se transforma em água, metade retorna ao céu como vapor, metade na terra, né? Sucessivamente a terra transforma-se em água e água em fogo. E aí, então ele pensava, né, que as coisas estão em movimento, né? O fluxo perpétuo, né? E aí ele usa o rio, né? O rio no sentido de que a gente entra no rio agora, a gente entrar no mesmo rio daqui a um minuto, já não é o mesmo rio que já passaram aquelas águas, né? Então ele acredita nessa transformação. Então aqui a gente vê, né, como que vai se aproximando uma questão, né, da disciplina que a gente chama de química hoje em dia, né? Porque a gente pensar na própria energia, né, que a química hoje usa, né, como um termo, no sentido dessa transformação, né? A gente pode até pensar já que ele poderia, a gente pensando assim na questão do Big Bang, né, na teoria que explica todas as coisas hoje, dessa transformação que foi feita com explosões, né, que daí a gente já dando uma viajadinha boa, né, já lembra um pouco essas questões hoje, né, mas é importante ver o quanto que eles tiveram que caminhar, né, para chegar a todo o conhecimento que a gente tem hoje e para ter essa consciência, né, da razão depois que eles vão ter dessa consciência filosófica.
E aí a gente vê, né, já vai saindo do Tales, dos de Mileto, né, o Heráclito já vai, avança de uma outra forma, e aqui a gente vai ter, eu coloquei aqui, né, essa questão de uma analogia feita pela literatura inglesa, né, que no sentido literatura, a literatura inglesa lendo a filosofia, os filósofos ingleses lendo, né, os filósofos antigos, eles usam um termo, eles fazem uma analogia com uma bebida, né, que existe, o nome é posse, posset ou posset. Era originalmente uma bebida quente britânica popular feita de leite coalhado com vinho e cerveja, né, frequentemente temperada, que era frequentemente usada como remédio. Então, assim, essa bebida aqui, você tinha que estar frequentemente misturando ela, porque senão se você deixasse, digamos assim, separava todos os ingredientes dela. Então, eles usam uma analogia com essa bebida aqui para explicar a questão do Heráclito, que é como se fosse assim, você tem que chacoalhar a bebida ali para ela não parar, né? Então é um constante movimento, né? Então o Heráclito também, né, ele fala que a vida é um constante movimento, né? E é uma analogia interessante, né, que eles fazem com essa bebida, né? A transformação, né? O constante movimento, e o Heráclito também, né? Vejam como esses raciocínios, eles tirando essa consciência mítica, eles conseguem pensar umas coisas assim, né? E chegar a algumas conclusões só observando, né? O método da filosofia. Essa questão da observação, né? Também envolve muito o método da filosofia, né? Principalmente a antiga, né? Eles vão ter que observar e, digamos assim, tentar deixar um pouco a emoção de lado, né? Pelo mito, e vão ter que tentar usar a razão. E nesse esforço de observação, a gente vê que começa a nascer várias coisas aqui, né? Várias coisas que vão ser ao pouco desenvolvendo, vão chegar a vários pensamentos que são bem complexos, né? Mas veja como é interessante ver como que nasceu isso, né? Como que eles conseguiram observar algumas coisas e pararam, que faziam conexões e aos poucos foram descobrindo, né? E avançaram bastante, né? Do Tales da água, e a gente vai chegar ao modelo atômico do Demócrito. Aí também temos o Xenófanes aqui, né? O Xenófanes vai usar como arquê a Terra, né? Ele vai falar, né, que o que existe começa na Terra e volta para a Terra. Apesar de tudo, né, ainda temos aqueles que acreditam que a água seja. Tal questão é respondida com a justificação. Eles falavam, né, que por causa da Terra ter muito mais, o planeta, né, ter mais água do que Terra, eles voltavam para o Tales, né? Mas daí ele respondia que o fundo do oceano era feito de terra, né? Então o Xenófanes, ele vai usar a arquê para ele, né? O princípio que explica tudo, vai ser a Terra. Aí a gente tem o Pitágoras, né? Que é um matemático bem conhecido. E ele fala, né, que a aranha fala que, né, a aranha é o livro que eu estou usando como base. Introdução à filosofia, né? O filosofar. Que é um livro didático, né? Um livro didático usado nas escolas, né? Que eu usava para dar aula, que é muito bom esse livro. Os pitagóricos interessavam-se pelo estudo das propriedades dos números, né? Para eles o número era sinônimo de harmonia, né? Era considerado como a essência das coisas. É constituído então da soma de ímpares e pares, né? Noções opostas, respectivamente números pares e ímpares, expressando as relações que se encontram em permanente processo de evocação. Teriam chegado à concepção que todas as coisas são números. É estranho pra gente, né? Falar de que todas as coisas são números, né? Mas no entendimento aqui que fica mais fácil da gente entender seria no sentido de que as coisas são exatas, né? Que no sentido de que números, porque eles viam, por exemplo, né? Que já como eles saíram da concepção de que o Sol era um deus, né? Eles começaram a ver o Sol como um astro, no sentido de uma coisa física. E Sol feio parece uma bactéria. Mas aí eles começaram a pensar, né? Por que não cai esse Sol aqui? Por que a Lua não cai? E se o mar não é o mais dominado pelo Poseidon, por que as águas não avançam para até aqui, né? Daí eles começam a entender, né? Que eles começam a ver que são fenômenos físicos. E aí eles começam a ver que, digamos assim, é tudo metricamente calculado, como se fosse aqui, né? Aqui a distância ele não vai cair porque está numa distância bem certa. Eles pensavam, né, que no caso o Sol que dava a volta sobre a Terra, aí eles pensavam que essa distância era bem certa, né? Que não existia nada, né? Que tudo era friamente calculado, como se fosse, né? Então seria nesse sentido, nessa harmonia, né? Nessa exatidão que eles falavam que as coisas seriam os números, né? E o Pitágoras é bem útil, né? Ele é um filósofo que vai ser usado na matemática, né?
Teorema de Pitágoras. Aí temos o Empédocles, né, que acreditava que a natureza tinha os 4 elementos, né, a terra, o ar, o fogo e a água. E aí ele falava que também aqui dos dois princípios, né, ele classificava os 4 elementos, né, e dois princípios. Ele não colocava hierarquia de nenhuma, ele falava que os 4 elementos eram os 4 que se uniam, né, para fazer com que exista o tudo. E aí esses dois princípios, né, seriam como se fosse o amor ou o ódio, né, no sentido que o amor, juntando esses 4 elementos, traria a criação das coisas e o ódio destruiria as coisas. Seria algo nesse sentido, né. Aqui daí ele coloca, né, uns exemplos aqui, né, que alguma coisa na madeira estala, ferve a água, a fumaça é o ar, responsável é o fogo e as cinzas são a terra, né. Daí ele coloca, né, o amor agiria como força de atração, união, e o ódio como uma força de dissolução, né. 4 fases existem a alternância dos dois, estabelece. Mas então ele pega, né, esses 4 elementos, que seriam da tabela periódica grega, como eu falei, e ele não coloca nenhuma hierarquia entre eles, né, diferente do que os filósofos anteriores fizeram. E ele fala que é como se fosse um amor, um amor assim, mas assim, bem entre aspas, né, porque até para a gente explicar o amor nos termos gregos existem vários, que é o amor ágape, o amor filéu, né, tudo tendo que, se a gente pegar o Novo Testamento, ele vê as traduções de amor, né, tem essas divisões entre amor ágape, amor filéu, amor, que seriam, um seria amor fraterno, o outro seria como se fosse um amor que o próprio Deus tem. Então, na própria palavra amor ali, né, já tem umas divisões, né, e aí um outro seria o amor entre homem e mulher. Então, eu acho que é bem entre aspas que dá pra gente colocar esse amor aqui, mas pra gente ter uma noção próxima, né, do que ele entendia, que era como se fosse os 4 elementos e dois princípios. Então, quando eles colocavam esse elemento do bem, digamos assim, que é o seria o amor, aí ele vai construindo as coisas, e o ódio dissolvia as coisas. Que é uma teoria bem interessante, né? Dá umas viajadoras, mas era bem legal, assim. Aí o Anaxágoras, ele achava, né, que a natureza era composta por partículas mínimas aqui, né, invisíveis a olho nu, e aí existia nelas um pouco de tudo, né? Então ele chamava elas de homeomérias, né? E aí é interessante que ele já vai criar, vejam como eles foram criando, foram todos pegando dos 4 elementos, mas aí alguém chegou e pensou, não, mas então essas partículas mínimas aí, esses 4 elementos, na verdade, o que a gente não consegue entender é porque são partículas mínimas, né? E ele chama disso, né, de homeomérias. Veja como vai se aproximando a observação e a busca, né, pela verdade, vai chegando a um conceito, a uns conceitos que daí já vão chegando mais próximos, né, dos conceitos que vão ser aceitos bem depois, né, pela ciência. Que essa aqui não é o precursor do átomo moderno, que agora, né, ele entende que existiam umas partículas minúsculas, né, invisíveis ao olho nu, chama de homeomérias, e aí quem vai chamar de átomo é o Demócrito, né, que é um filósofo também pré-socrático aqui, né? Que na verdade ele é contemporâneo a Sócrates, mas o termo dá para englobar ele como se fosse um dos últimos pré-socráticos, né, que já é contemporâneo a Sócrates. Ele estudou filosofia, matemática, física, astronomia, e ele cria, né, o modelo do átomo. Ele sai, vejam como a gente saiu da água, né, como criação de tudo, e a gente chegou a uma coisa assim que depois virou um paradigma da ciência, né, uma coisa que já é aceita pela ciência hoje em dia, né, até quantos anos depois? 2370 anos do Demócrito ainda é aceito. Veja então como a importância, né, que teve a filosofia aqui, dele sair dessa visão totalmente mística, e aí eles partirem para uma observação, para uma busca da verdade, e buscar analisar de uma forma mais racional, né, assim, ver as coisas mais naturais. Eles já conseguiram chegar em 370 no Demócrito, óbvio, não do jeito que a gente entende que seja hoje, né? Que quem estuda química sabe que tem o modelo do Demócrito, o do Rutherford Bohr, e assim, que ele foi apenas um dos modelos, né? Mas para o cara 370 a.C., né, pensar isso é uma coisa muito longe, né, na realidade, o cara conseguir tentar entender e ver uma coisa tão que foi aceita e até hoje aceita. Então é muito importante, né? Foi muito importante esse passo, né, que os pré-socráticos deram dessa consciência mística para uma consciência natural, né, uma consciência mais física. Então a gente chega aqui, né, no Sócrates aqui, mas eu acredito que a próxima aula que eu vou fazer vai ser dos sofistas, né?
Ou ali colocar uma introduçãozinha, acho que talvez eu coloque só uma introduçãozinha, porque a gente vai ter que entender o contexto dos sofistas ali, para entender o Sócrates, né? Porque eram os filósofos que estavam atuando no tempo dele ali também. E daí a gente já entra no Sócrates, né? Que já a gente passa esse período pré-socrático, que é um período muito importante de ser conhecido. E a gente começa a estudar o Sócrates, né? Então é isso.